Shalom, bendita do Senhor, princesa amada, protegida, filha do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade, não aceite menos do que isso. O Senhor ama você e sua família e guarda você e te dá livramentos e te abençoa. Amém? Glória a Deus, estamos aqui no devocional João capítulo 19. A gente vai estar já lendo aqui, mas antes de ler a gente precisa orar. Então vamos lá? Coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Querido amigo Espírito Santo de Deus, estamos aqui mais uma vez, queremos aprender mais de Ti, ensina-nos a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, nos traz revelação do alto, que caia por terra as escamas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, toda a cegueira espiritual que bate em retirada em nome de Jesus. Que possamos ser mulheres mais espirituais e cheias de sabedoria. E que isso, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém? Yeshua, Yeshua, Yeshua. Aleluia. Capítulo 19 do livro de João. Então, a gente está vendo, a gente está vendo, né, Jesus foi preso e a gente já está nessa via cruz, né, da crucificação. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam: "Salve o rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. E mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disseram-lhe Pilatos: "Eis o homem!" E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." E os judeus insistiram: "Temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus." E ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. "Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabes que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" E Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. E por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César." E ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. E era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Misericórdia, Jesus passou por poucas e boas aqui, além de ouvir o seu próprio povo, né, os judeus ali querendo matá-lo, crucificá-lo, condená-lo à morte, né? E isso porque ele declarou uma verdade, né? Ele era o filho de Deus e ele não podia mentir. Ele falou disso certa feita, né? Que ele não mentiria, que era exatamente isso. E eu vou te dizer, a gente também passa e vai passar ainda por coisas sobre perseguição, sobre pessoas que não aguentam ouvir a verdade sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que distorcem as coisas e perseguem, manipulam a verdade de acordo com o que é conveniente para cada um. E nós precisamos estar preparadas para o dia mau e continuar olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Amém? Vamos seguir aqui, versículo ainda 16, né? Finalmente os soldados encarregaram-se de Jesus, e levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Em aramaico é chamado de Gólgota. E ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição:
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. E o chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as suas roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. E perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ali perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Esse momento da crucificação foi bem punk, né? Bem pesado. Jesus passou por 7 pontos de sangrando até de fato morrer, né? Desde lá do jardim do Getsemane, ele sangrou no rosto dele. Ele depois foi chicoteado e sangrou, as costas dele ficaram flageladas e feridas. Depois colocaram a coroa de espinho nele, ele sangrou ali na cabeça também. Depois colocaram os pregos nas mãos, os pregos nos pés. E por fim veio aquela lança do lado direito que entrou ali pela costela, né? Pelo lado direito dele. E explodiu o coração dele, e ali saiu sangue e água. Então, assim, cada gota do sangue de Jesus tinha um propósito específico. Eu espero que eu consiga fazer um vídeo explicando detalhadamente cada situação, cada propósito do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso, cura, liberta, santifica, purifica. Tem muitas coisas aí que a gente precisa aprender. Então essa Via Cruz foi muito pesada, mas foi com propósito, e esse propósito que eu e você podemos desfrutar hoje. Bom, a gente vê no final do que ele está falando aqui, né, sobre João, quando ele fala assim, o filho... Cadê que ele fala? O discípulo a quem ele amava. Porque João se auto-intitulava, né? O discípulo a quem Jesus amava. E como eu disse, a gente pode se intitular também. Nós somos as queridinhas de Jesus. Jesus nos ama e é real. Isso é verdade. E também quando João fala isso, é verdade. Jesus amava João. Então João, ele teve do início ao fim de toda a crucificação, desde que ele foi preso, desde lá do jardim de Getsemane até o final, João esteve ali colado. E ali na cruz estava Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, a família de Jesus estava ali. João também estava, a mãe de João, que era discípula de Jesus, também estava. Então tinha uma galera ali. Jesus olhou para João e disse: essa é sua mãe. E olhou para a mãe e disse: esse é seu filho. Com o intuito de dizendo para João: cuide da minha mãe, cuide da minha família. A partir de agora eu não estarei aqui, não posso fazer isso, mas você pode, cuide. Cuide de Maria, minha mãe, cuide de meus irmãos, da minha família. E aí João recebeu mesmo Maria como família dele, né? E começaram mesmo a ter esse tipo de unidade. Não era mais só estarem juntos, né? Sendo ensinados por Jesus, mas agora eles viviam mesmo como família. A partir daí foi isso que aconteceu. E João, de fato, começou a cuidar da família de Jesus. Vamos seguir, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma... Você sabe que a gente está acabando o livro de João? Depois é o capítulo 20... o 21, 21 e acaba, né? A gente está aqui terminando o 19. Então vamos terminar esse 19 aqui. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Imagina, Jesus, ele tomou cada coisa errada que eu e você fizemos. Isso se chama pecado, né? O nosso pecado. E ele morreu por mim e por você, pelo nosso pecado. Quando ele falou assim, está consumado, em aramaico é tetelestai. Ele entregou ali o espírito dele e disse: está consumado, tetelestai. E aí, de fato, ele suspirou, deu o último suspiro e morreu. Vamos seguir aqui.
Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado, como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. E vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Está falando dele mesmo, de João, né? Ele viu isso e o testemunho dele é verdadeiro e ele testifica isso, ele confirma muitas vezes na palavra que ele viveu isso, que ele testemunhou isso, que ele está contando pra gente uma verdade. Perdão. Cadê? É verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade dela e dela testemunha para que vocês também creiam. Versículo 36. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas era secretamente. Olha o que eu falei, que não confessa publicamente, né? Era José de Arimateia, Nicodemos, não me lembro, eu acho que tinha um outro também, que também queria o corpo de Jesus, né? Que também, assim, era um discípulo secreto. E eu fui, né? Uma discípula secreta durante 1 ano. Então eu sei o que é isso. Misericórdia por isso. E que se você tá aí, saia do armário, minha irmã. Em nome de Jesus, comece aí a divulgar e publicar que você ama o Senhor. Confesse-o publicamente em nome de Jesus. Vamos lá, o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. E no lugar onde foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. E por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto dali, colocaram Jesus ali. Então José de Arimateia, ele tinha comprado uma sepultura para ele, né? Era um lugar novo, era um lugar que era só para ele, inclusive era feito sobre medida, tiveram ali que aumentar um pouquinho, mas colocaram Jesus, colocaram ali a pedra, uma pedra pesada, eles mesmos envolveram Jesus, fizeram aquele costume judaico, né, de ungir Jesus, embora Jesus já tivesse sido ungido por Maria lá em Betânia, você lembra, né? Mas aqui o inferno começou a ficar em festa, achando que tinha vencido. Satanás estava feliz porque o Filho de Deus tinha morrido. Os judeus tinham conseguido o que queriam, né? Condenar Jesus, crucificar Jesus e morrer. Mas é aí que tudo começa, a nossa vida começa. Você sabe que esses dias foram silenciosos. Sexta-feira foi o dia que Jesus morreu. Sábado foi um dia silencioso, que as pessoas estavam tristes, né? Os seguidores de Jesus estavam tristes pela morte dele. E muitas pessoas não sabiam o que fazer, para onde ir, o que fazer. E Jesus estava, sabe onde? Lá no inferno. Foi pegar a chave do inferno para dizer que venceu, para nos entregar a chave do inferno, para pisar na cabeça de Satanás, para dizer, pá, a morte não pode me paralisar. E no domingo a gente sabe a ressurreição, e é isso que a gente vai ver depois, esse capítulo 20 falando sobre a ressurreição. Glória a Deus, porque o Senhor ressuscitou, vivo Ele está. Amém?